Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu trarei mais uma resenha no canal. Nós falaremos sobre O Tatuador de Auschwitz, de Heather Morris. Esse livro que é um romance histórico que se passa dentro de um campo de concentração durante o período da Segunda Guerra Mundial. Para quem não está familiarizado com esse contexto, eu vou passar aqui algumas informações bem superficiais, mas que talvez ajude vocês a entender um pouco do que nós estamos falando. Os campos de concentração eram basicamente lugares onde eram mandados pessoas perseguidas pelo regime nazista. Pessoas que eram consideradas odiosas ou pessoas que simplesmente eram consideradas inferiores. Então os nazistas eles se achavam superiores, eles acreditavam que eram a raça ariana e portanto eles tinham o poder de subjugar outras raças, e é exatamente o que eles faziam dentro desses campos de concentração. Só para vocês saberem, o Auschwitz, que é o campo em que se passa essa história, é o principal campo de concentração. No entanto, existiram muitos outros distribuídos ali pelos territórios anexados pelos alemães, beleza? E dentro desses campos de concentração, as pessoas que eram mandadas para lá, que em geral eram judeus, deficientes, inimigos do governo alemão, enfim, pessoas como essas, pessoas que eles consideravam inferiores e por isso mandavam para lá. E lá dentro, elas tinham basicamente dois destinos. Ou essas pessoas elas eram imediatamente mortas, né? Então haviam crematórios lá e havia outras formas de execução. Então essas pessoas elas eram mortas quando geralmente eram consideradas inaptas para trabalhar, ou seja, se elas fossem muito novas ou muito velhas. Elas geralmente tinham esse fim de forma imediata. E existia também a possibilidade dessas pessoas serem mandadas para o trabalho. Ou seja, elas eram direcionadas para o campo para trabalhar de forma exaustiva, com muito pouco alimento disponível, com condição de trabalho, com situação higiênica basicamente nula. Não existia um banho para você tomar, não existiam essas coisas. As necessidades fisiológicas elas eram feitas de forma extremamente vergonhosas. Eu nem consigo achar uma palavra para descrever de uma forma precisa. Mas, pois bem, pessoal, basicamente é isso que vocês precisam saber sobre os campos de concentração, beleza? E justamente dentro desse cenário caótico, o personagem principal dessa história, o Leili, ele conhece Gita. Primeiramente, vamos falar sobre Leili. Leili era um homem muito inteligente, que falava vários idiomas, e ele era também, na minha percepção, um homem muito oportunista. E isso foi muito bom na vida dele, porque o Leili entrou ali como um prisioneiro comum. E basicamente um prisioneiro comum, ele estava fadado a trabalhar por um tempo e depois ser descartado. Infelizmente, pessoal, esse é o termo. Ser descartado. Então, o que ele fez ao entrar no campo de concentração foi se destacar para conseguir alguma função que lhe desse algum prestígio para que ele pudesse se manter vivo. E foi o que ele fez. Ele mostrou para um guarda da SS, meio que por acaso, né? E meio que ocasionalmente ele aproveitou uma oportunidade e falou: olha, eu falo alguns idiomas tal. E assim ele conseguiu se destacar no meio da multidão ali para o guarda da SS, que era basicamente a polícia nazista que administrava o campo de concentração. E ele consegue o emprego de tatuador por causa desse momento onde ele mostrou o seu potencial. Aí uma outra pergunta: para que tatuador? Tatuador não é um tatuador que faz uma tatuagem igual essa no meu braço. Lá dentro, o tatuador basicamente escrevia um número que passava a ser o número de registro da pessoa. Ou seja, uma pessoa que entrava ali no campo, um Gustavo Ferreira, que é o meu caso, o Gustavo Ferreira entrou ali. Eu deixava de ser Gustavo Ferreira, eu era destituído da minha identidade e eu passava a ser chamado pelo meu número de registro. Então, se eu fosse 403, era 403. Se eu fosse 15.200, 15.200. E assim para cada pessoa ali dentro do campo de concentração. Pois bem, Leili consegue esse trabalho com essa função, o que vai lhe entregar alguns benefícios ali dentro. Por quê?
que era um trabalho cansativo, era um trabalho exaustivo, mas existiam ocasiões onde não chegavam prisioneiros novos. E uma vez que não chegasse prisioneiros novos, automaticamente ele tinha um pouco de liberdade para poder transitar dentro dos campos de concentração. Para ele se locomover entre os blocos, né? Porque eram divididos por blocos lá dentro. Então ele consegue transitar, ele conhece algumas pessoas que trabalhavam em um bloco, algumas mulheres mais especificamente, que trabalhavam num bloco onde haviam muitas joias, onde haviam muitas pedras preciosas. E essas coisas ali dentro não tinham significado e não tinham importância nenhuma. O que vale dentro de um campo de concentração onde você passa fome, onde você não tem energia, onde você não tem nada, o que vale um brinquinho de ouro? Não vale nada. No entanto, nas mãos de Leila isso ia ter valor. Por quê? Porque ele conseguia transitar. Então ele passou a, de certa forma, fazer um tráfico ali dentro. Ele recebia essas joias em uma ponta e ele levava para um outro setor onde haviam construtores, mas esses construtores normais, pessoas contratadas mesmo no território ali, para trabalhar e construir prédios lá dentro. Inclusive eles estavam construindo, segundo o livro, um crematório. Então ele encontra uma pessoa ali, um funcionário, que chamava Vitor, e ele passa a entregar ao Vitor essas pedras preciosas, e em troca o Vitor traz alimento que ele consegue distribuir ali dentro. Primeiramente ele paga a pessoa que lhe entregou a joia, né? Então ele basicamente pega a joia, entrega, recebe alimento, dá uma porcentagem desse alimento para a pessoa que lhe entregou a joia. Então ele começa a fazer isso. E ele também começa a usar esse alimento para alimentar algumas pessoas que ele percebe uma necessidade maior, as pessoas próximas a ele, e também para conseguir algumas vantagens, como por exemplo, aqui dentro do livro, um momento em que ele quer ficar a sós com Gita, ele consegue comprar ali de uma outra detenta uma região ali para que ele pudesse ficar com ela sozinho. Então basicamente a comida lá dentro era dinheiro. E a partir do momento que ele consegue, através de uma jogada de barganha, trazer comida de fora para dentro e ter esse poder, ele consegue negociar e fazer algumas coisas ali dentro e inclusive talvez salvar algumas vidas, né? Porque eram pessoas que estavam subnutridas e elas passam a ter acesso ao mínimo de alimento. Afinal de contas, o que ele recebia e tinha que distribuir acabava sendo muito pouco para cada um, mas ainda assim era uma ajuda, certo? E nesse contexto todo, há também o relacionamento dele com Gita, que era um relacionamento muito bonito, muito intenso, cheio de desconfiança, não necessariamente de um pelo outro, mas pela vida. Eles estavam ali, eles não sabiam qual ia ser o desfecho da guerra, eles não sabiam que os alemães perderiam, então eles estavam ali dentro e eles não sabiam o que iria acontecer. E mesmo ficando ali, quanto tempo eles ficariam? Quanto tempo eles ficariam juntos? Eu posso ficar X tempo, mas será que a pessoa que está comigo pode ficar X tempo? Nós não podemos nos ver toda hora, nós não podemos nos comunicar toda hora. Então era um relacionamento completamente impreciso, completamente sujeito a peripécias do destino, do futuro. Então realmente é um relacionamento com alguma instabilidade. E é nesse relacionamento que o livro vai narrar uma história muito bonita, que vocês só terão acesso através da leitura. Porque só lendo para vocês entenderem o quão bonita é essa história, certo? E também não tem alguma situação específica que eu possa declarar aqui para vocês que vão fazer vocês terem noção do quão profundo é esse livro. No entanto, eu deixo a recomendação para vocês. É um livro que você pega, dependendo assim, se você tiver com muito tempo, você consegue ler rapidamente, em 1, 2, 3 dias no máximo. Eu li um pouco mais porque eu li ele fracionado mesmo, devido às atividades que eu tenho realizado durante o meu dia. Mas eu deixo aqui a recomendação para vocês, pessoal. É um livro que vai te acrescentar conhecimento, porque você vai entender um pouco sobre o contexto ali dos campos de concentração. E ao mesmo tempo você vai aprender, aliás, você vai vivenciar uma experiência muito agradável, um relacionamento cheio de especificidades. E eu tenho certeza que vocês vão sair dessa leitura muito satisfeitos. Beleza? Então eu agradeço a atenção de cada um de vocês que dedicaram esse tempo a este vídeo. Se vocês puderem deixar um feedback sobre o que vocês acharam
do vídeo, sobre o que vocês esperam do livro. Eu sou grato. Se vocês puderem deixar um curtir, eu também sou grato. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção que vocês me deram acima de tudo. E eu espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouco com vocês.